funciona. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a amada igreja nessa parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Na noite de vitória, né? Estamos aqui, com louvor, porque nós precisamos do poder de Deus para poder fazer a obra. Precisamos do poder de Deus. Quando nós estamos cheios do poder de Deus, nós temos coragem. Quem traz coragem para o crente é o poder de Deus. Você vê o crente medroso aqui, ele está cheio de sem poder. O poder encoraja os homens. Quando você vê o pastor pregar contra o pecado, é que ele está ligado em Deus. Porque se não estiver ligado em Deus, não prega contra o pecado. Mas tira o pecado. Diz, não, pode ver que você está, é que está bom demais, que quer dar o povo. Os pastores que estão em pecado, eles gratam só o povo, porque eles querem o povo. Porque é o povo que leva dinheiro para eles. Leva dinheiro. Você vê que esses pastores que não pregam a verdade, ganham presente toda hora. Toda hora o cara está dando presente, é isso, é aquilo. Por quê? Porque está agradando a pessoa. É verdade, Jesus. E você vê que Jesus, quando pregava, as pessoas queriam bater nele. Foi expulso muitas vezes da sinagoga porque pregava. Ninguém foi de presentear Jesus, não. Ninguém levou ali. Ah, Jesus, eu vou dar um camelo para o senhor, vou dar isso aqui. Ninguém veio falando isso, não. Mas queriam matar ele toda hora, queriam matar ele, do outro dia. Então, esse é um sinal que a verdade incomoda e que ninguém quer ficar do lado da verdade, só os verdadeiros. Porque quem não é verdadeiro, foge. Quando Jesus juntou aquela multidão enorme, multidão aí incontável. Aí Jesus falou, vocês estão comigo que vocês querem comer do pão e do peixe que eu dou, mas vocês não querem nada comigo. Jesus falou para ele. Aí disse que Jesus tocou logo no fundo do coração dele, já sabia o que tinha no coração dele, que não era vontade de se salvar, mas era vontade de comer do peixe e do pão. Vontade de se alimentar. É o que a gente vê hoje, pessoas atrás de vida fácil, né? O governo dá essa. Você não vê, ninguém quer trabalhar, as empresas estão precisando de trabalho, mas ninguém quer trabalhar por causa da Bolsa Família, por causa de um bocado de coisa. O cara não vou trabalhar nada, se o governo tudo mesmo me dá dinheiro, me dá tudo, então o cara fica nisso aí. E as igrejas também é a mesma coisa. Tem igreja que diz, igreja boa, aquela que dá seja básica, dá isso, dá tudo, nada. Essa igreja não é boa, não. Tem que dar a palavra de Deus, não é comida, não. O Senhor disse que a casa dele não é lugar de comida, não. Lugar de comida da palavra de Deus, mas não. Tem que ensinar a pescar. Ensinar a pescar, o cara. Ensinar a palavra. A palavra tem que ser ensinada. Então aqui nós estamos aqui para ensinar a palavra. Senão não adianta nada. Vamos ler uma palavra aqui no livro de Mateus 15, do versículo 1 em diante. A tradição dos anciões. Vamos ler aqui que Jesus vai ensinar para nós aqui uma coisa maravilhosa. Glória a Deus. Palavra riquíssima e poderosa. Então está aqui. Que Deus abençoe nossa igreja do Céu na Javaquara, abençoe o pastor Amarildo, abençoe os diáconos Henrique, a diaconisa Jamil, todos os obreiros que ali estão, nosso irmão Toninho, todos que ali estão, Deus vai abençoar nessa noite, fazer milagres, usar eles ali e usar nós aqui também, em nome de Jesus Cristo. Lá em Moçambique, nosso irmão pastor Antônio Tomé, toda a equipe que está ali fazendo os cultos ali, os missionários Sadraque, todos os obreiros que ali estão, que o Senhor possa usar eles tremendamente naquele lugar, em nome de Jesus Cristo. Então vamos ler a palavra, né? Aqui. Então chegou aos pés de Jesus uns escriba e fariseu De Jerusalém. dizendo: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lava as mãos quando come pão. E ele, porém, respondeu e disse-lhe: por que transgride vós também os mandamentos de Deus pela a vossa tradições? Está vendo? Porque Deus ordenou dizendo: honrará o teu pai, a tua mãe. Quem maldizer o pai ou a mãe, que morrerá de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser o pai ou a mãe ou oferta ao Senhor, o que podereis aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe, só
sua mãe. Assim invalida pelas vossas transgressões o mandamento de Deus. Né? Hipócrita, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o coração estão longe de mim. Mas em vão me adora, ensinando doutrina que são preceitos de homens, e chamado a si mesmo a multidão, e lhe ouve. Entendeis? O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é que contamina o homem. Verdade, Jesus. Então os escribas dele, os seus discípulos, disseram-lhe: sabeis que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. E ele, porém, respondeu e disse-lhe: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixa os sãos conduzir, deixe os sãos cegos condutores, os seus cegos guia outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse: explica-nos essa parábola. E Jesus, porém, disse: até vós mesmo estáis ainda sem entender? Ainda não compreende que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas eis que sai da boca procede do coração. Isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultério, fornicação, prostituição, falso testemunho, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Amém? Pode se assentar. No nome de Jesus. Palavra riquíssima e nos ensina fortemente. As pessoas, no mundo, no geral, as pessoas estão preocupadas com mania de limpeza. As pessoas, tudo quer se limpar, toda hora está indo no banheiro, toda hora está tomando banho, toda hora está limpando a casa, toda hora está limpando isso e aquilo. E eu só estou falando aqui, não tem nada você comer com a mão suja. Não mata ninguém. Mata não. Tanto faz você comer ou não. Se você quiser lavar, é só para lavar. Ninguém vai comer. Mas no caso do discípulo, é porque ele não tinha tempo de lavar as mãos, porque ele estava trabalhando. É verdade. Ele estava fazendo a obra do Senhor, estava nas aldeias, estava vindo de lugar longe. Então ocorreu que eles entravam, quando eles estavam com fome, eles entravam nas roças de milho, comiam milho verde, faziam tudo ali, eles comiam o que achavam. Então explica que eles comiam milho verde e outras coisas. Então ele não tinha luxo, eram umas pessoas que não andavam com luxo, pessoas simples, pessoas que não querem simples. Hoje as pessoas querem fazer a obra de Deus, mas não tem essa simplicidade. Vai ver que tem pessoas que chegam na casa do irmão simples, uma casinha simples, e às vezes a mulher oferece uma água, ou um café, alguma coisa, ele não quer tomar. E quando ele quer água, ele pede num copo descartável. Quando a pessoa chega numa casa e pede água num copo descartável, ele está humilhando a pessoa. Quer dizer que os pratos, os edifícios que tem na casa dessa pessoa são sujos, não quer tomar, né? E às vezes ele quer tomar um refrigerante, outro tem refrigerante, porque ele já quer fugir, porque acha que a água da irmã também é uma água suja também, não é uma água boa de tomar. Então tudo isso é preceito de pessoas que têm mania de limpeza e pessoas cheias de frescura, querendo ser o que não é. Isso era os pregadores que tinha na época de Jesus aqui. Isso era os anciões que cuidavam da obra de Deus. Isso eram os cabeças que estavam na frente do trabalho nesse tempo que Jesus veio ao mundo aqui e nasceu daquela virgem e se fez grande, estava pregando a palavra de Deus. Então ele encontrou essa dificuldade. Só que Jesus quebrou isso aqui e falou que eles tinham essa tradição. Isso se tornou tradição, né? Nós sabemos que
tem ainda essa tradição lá em Jerusalém, tem ainda esse lugar, diz que lá é limpo, diz que não pode ter sujeira, é uma limpeza total, ainda existe isso lá até hoje, né? Ainda existe isso lá até hoje, no lugar onde ainda tem essa mania, que essa mania vem desses caras que não aceitaram Jesus, que até hoje está esperando o Messias. Essas manias vêm deles, essas coisas vêm desse tipo de gente, porque se eles, por causa que ele não tinha visão para enxergar quem era o Filho de Deus, por causa que Jesus veio nessa simplicidade, que a pessoa não acreditava que o Filho de Deus ia vir de uma forma dessa, que não tinha uma presença, que não tinha a diferença. Ele era uma pessoa simples. Ele já veio isso para confundir. Só ia entender quem era do chamado. Só vai entender a obra de Jesus quem é chamado por ele. Quem não é chamado por ele não vai entender. Por que as pessoas distorcem a palavra facilmente e enganam todo mundo? Porque as pessoas, a maioria das pessoas é soberbo e orgulhoso. E você vê a igreja cheia de orgulho e soberba. Você não vê nenhuma igreja simples com essas cadeiras aqui. É só cadeira luxuosa, cadeira, cara, paga o maior dinheiro para ter as cadeiras. O cara senta, chega a funda para baixo, né? É tudo luxuoso, é tudo. Só que essas pessoas que lutam para fazer isso, é tudo esse luxo. Porque esse luxo é uma coisa que não faz parte do reino de Deus. O que Deus quer não é luxo, o que Deus quer não é riqueza, o que Deus quer não é nada dessa terra, não é bem nenhum daqui. O que Deus quer é somente que nós se preparemos para ter um encontro com Ele. Ele só quer isso. Ele não quer nada mais do que isso. Ele quer só que nós entendamos a linguagem dele, que nós entendamos o que ele veio fazer aqui, porque que ele nasceu daquela virgem, se tornou um homem adulto e depois fez o seu ministério aqui e pregou a sua palavra. É só isso que ele quer que nós entenda, que ele fez tudo isso para salvar a minha alma, salvar a sua alma. As demais coisas que aparecem nesse mundo, luxo e mais luxo, não faz parte do reino de Deus. Como é que eu vou explicar? Nós conseguimos explicar, mas como é que as pessoas vão entender? Como é que a pessoa vai querer se salvar? As pessoas vivendo à custa do evangelho, rico, bilionário, e cada dia que eles têm deles quer mais. Entrou o espírito da avareza no coração da maioria dos pastores soberbo e bilionário que tem nesse mundo. Os caras têm as maiores igreja de luxo, todo bonitona e tudo, mas não tem o discernimento da palavra de Deus. Não foi revelado a eles. Eles têm somente o conhecimento da letra, mas não tem intimidade com Deus. Porque se a pessoa tivesse intimidade com Deus, não ia aceitar o que está acontecendo no meio deles. Porque Jesus, ele foi simples até o dia da sua morte de cruz. Ele não mudou. Ele foi até o fim na sua simplicidade. Desde o dia do seu nascimento até o dia da sua morte. Porque ele já nasceu naquela manjedoura, na estibaria, ali no meio dos animais, porque não se achou lugar na hospedaria para hospedar ele, para que ele nascesse no lugar mais conchegante. Então ele deu exemplo. Mas por que tudo isso aconteceu? Ele podia nascer no berço de outro se ele quisesse, mas ele não queria. Era assim que era o projeto. Era assim que estava projetado, porque é assim que fala de Jesus lá em Isaías. E em muitos lugares fala que ele vinha assim mesmo. Já fala desde o início que ele vinha vir desse jeito. E as pessoas que estão cheias de orgulho e soberba, que é da carne, não acreditam que o lugar simples é onde Deus está operando. Eles acreditam lá onde que tem todo esse aparato. Por que eles acreditam? Porque eles são carnais. Os carnais buscam as coisas da carne. Diz que quem é do céu busca as coisas do alto, mas quem é da carne busca as coisas de baixo. Então, Jesus estava discutindo com esses fariseus e saduceus. Esses saduceus estavam buscando o que era da terra, e Jesus já oferecia a eles o que era do céu. Então, como é que o cara está cuidando do ministério de Deus e faz o contrato do que é para fazer? E é o que a gente vê nos dias de hoje. As pessoas não aceitam porque não querem aceitar, mas é a pura realidade. E as pessoas estão se enganando e sendo enganadas, bajulando,
outros e mais outros. Mas nós temos que fazer a vontade de Jesus Cristo. Aleluia. Então está aqui escrito. Então eles vieram indagar Jesus, querendo que Jesus desse uma explicação a respeito dos seus discípulos que comia sem lavar as mãos. E Jesus disse: eu também vou indagar vocês. Indagou eles também: por que vocês distorcem a minha palavra? Por que vocês desviam a minha palavra? Por que vocês não obedecem a minha palavra? E ele usou o termo das viúvas e das mulheres, que eles humilhavam essas mulheres, sede de ajudar as viúvas, já tomavam o dinheiro que elas tinham, e também maltratava a sua família, maltratava a mãe, batia, tem uns que até batia na sua mãe, batia nos seus parentes, fazia a pior desordem. Por isso Jesus está dizendo, nos caras deles aqui. Jesus está dizendo que eles maldiziam da sua mãe, fazia o contrário do que está escrito na palavra de Deus. É verdade. Aí agora queria corrigir Jesus. Aí eles ficaram sem resposta, porque não tinha resposta para responder para Jesus, porque Jesus já sabia o que estava no coração deles. O que estava no coração deles é só carnalidade, como ele fala ainda em Mateus. De Mateus, o livro de Mateus quase todo é Jesus indagando os saduceus e os fariseus e chamando eles de hipócrita, sepulcro calhado, tudo isso porque ele estava enganando as pessoas na sua sinagoga. Por isso que Jesus todo dia ia ensinar na sinagoga para salvar as pessoas que estavam sem o conhecimento. Porque todo dia tem gente que é sem entendimento, diz: ah não, Jesus ia no monte porque ele não podia ir, e claro que ele podia, todo dia ele ia lá, parece que todo dia Jesus estava pregando lá. O que o cara queria matar ou não, mas ele todo dia estava lá dentro da sinagoga pregando a palavra, debatendo com aqueles caras, falando a verdade, para combater o que ele estava fazendo e tentando salvar eles, porque Jesus estava tentando salvar os fariseus e os saduceus. Jesus estava tentando livrar ele do inferno, livrar ele do mal que ele estava fazendo, mas ele não estava entendendo, ele não queria, ele não aceitava. E Jesus ali todos os dias estava ali, até ser uma ocasião que ele falou do livro de Isaías, abriu o olho e lá falava dele, né? Falava que ele foi enviado para pregar boas novas, dar as vistas cego e fazer um milagre, salvar. E fala que ele estava blasfemando, porque falei, aqui está falando de mim, essa passagem. Ele falou para os saduceus e fariseus, então eles expulsaram Jesus, queria apedrejar nesse dia. Jesus foi, passou no meio deles e foi para onde ele queria ir, pronto, não conseguiu, porque não tinha chegado a hora ainda de Jesus morrer. Jesus estava ali fazendo a hora, mas não tinha chegado a hora ainda. Então, nós só vê nessa Bíblia Sagrada, do começo ao fim, que Jesus passou tanta dificuldade por causa da palavra de Deus. E hoje a gente vê as pessoas querendo fazer uma unificação do evangelho só, querendo que todo mundo pregue uma palavra só, todo mundo obedecer uma palavra só. Como é que vai obedecer uma palavra só se a palavra que eles querem que predomine é a mentira e a falsidade e a enganação? Não. Tem que... Jesus veio para combater esse engano, para combater esses falsos. Nós também estamos aqui para combater os falsos. Nós temos que seguir as coordenadas de Jesus Cristo. Porque o que é falso? O que é falso é você olhar para esses pastores bilionários que estão aí andando de avião, de jato, casa em todos os países do mundo, tem uma casa para seu filho, uma casa para sua família, e os membros não tem nada. Os membros não tem nem onde cair morto. Os membros andam pedindo esmola aí para poder comer um pão, poder cuidar. E eles vão na própria igreja deles pedir um bujão de gás, pedir uma cesta básica, e eles não, aqui só entra, aqui não sai. Então os crentes abelholados, uns crentes que não têm memória, não têm entendimento. E quando você prega contra eles, o pastor está falando mal dos crentes. Não está falando mal, não, eu estou educando quem está nos ouvindo, estou educando a igreja para não cair nesse mal. Que isso não é igreja, isso é ajuntamento de pessoas. Igreja é aquele que compadece do seu irmão, aquele que reparte o pão com aquele que não tem pão. Isso é igreja. É verdade. Igreja é aquele que reparte o seu pão. Igreja é aquele que prega contra a mentira. Igreja é aquele que prega contra a lascívia, né? Que nós lemos lá em Tiago, a lascívia que tomou de conta dessas igrejas mundanas. Começa o pecado que se alastrou dentro dessas igrejas, porque através dessas mulheres de pastores, diz que se as missionárias e as mulheres dos líderes de hoje que estão dentro dessas igrejas contaminando a obra de Deus, e é uma prostituição do começo até o fim. Pastor tomando as mulheres de outro e aquela confusão,
porque não tem Deus, porque não estão representando a Deus, porque ajuntou muito dinheiro, estão bilionários, ricos, e agora ficaram na mão do inimigo. E se cumpre a palavra de Deus, que diz que aquele que quer ser rico cai numa cilada terrível, que transpassará até a sua alma, de tanta dor e de tanta confusão, porque eles arrumaram com isso e estão arrumando com cada vez mais. Porque o dinheiro sem a direção de Deus é a espécie de todos os males. É verdade. É. Porque quando a pessoa está cheia de dinheiro, vai atrair muitas coisas para o lado dele. Vai atrair ladrão, vai atrair tantas coisas que vai atrapalhar a vida dele. E quando não está na direção de Deus, por que a pessoa anda com muita segurança? Porque não está na mão de Deus. Quem está com Deus não precisa andar com segurança, não. Jesus não andou com segurança aqui, eles andam com segurança, sabe por quê? Porque eles sabem que estão bilionários. E sabe que se alguém secretar ele, sabe que eles é rico, vai exigir uma quantia boa para poder liberar. E eles não querem isso, então anda com 4, 5 seguranças. Às vezes 8, 4 na frente, 4 atrás, e diz que é homem de Deus. Isso é impostores. Isso é esses fariseus que está aqui, que ele está falando. É os mesmos fariseus que estavam no começo, quando Jesus estava pregando aqui. É os mesmos fariseus. É a mesma igreja. É o mesmo mentiroso. É o mesmo falso profeta que estão levando o mesmo seguimento. Só quer dinheiro e oferta e tomando. É tão certo isso que tem igreja que já toma os cartão de aposentadoria das viúvas. Já fica com eles. O pastor fica com os cartões, todo mês vai lá e pega o dinheiro para eles. E dá nós temos uma instituição de caridade lá, para a irmã lá, não dá nada para ela, e toma o dinheiro dela e toma tudo. Tem quantos pastores estão fazendo isso? Os cartões todo mês já vai lá, tira, porque é uma igreja que tem milhões de membros, tem milhões de aposentados. Quantos milhões não entram para esses caras? Vai lá e tira o dinheiro e dá uma mengalha. Dá nada, porque diz, não, você está aqui, nós estamos cuidando de você, e ainda mente, dizendo que está cuidando, está sendo bem cuidada, aqui nós estamos cuidando bem, aqui é uma benção, não sei o que, é tudo mentira. Só comendo dinheiro e fazendo. Mas de quem? Eu sempre tenho falado, dos sócios crentes. Porque o crente verdadeiro, ele vai examinar as coisas. Mas as pessoas não procuram examinar nada hoje. As pessoas, se falou bonito e representou bem para ele, já chama a pessoa, esse é um grande homem de Deus. O cara está com um carrão bonito lá na frente que vale milhões, esse é um homem de Deus mesmo. E sabe que não é nada disso, a obra de Deus não é essa não. A obra de Deus é você olhar para o reino de Deus e não olhar para esse mundo. Não se preocupar com o que você tem, porque o que você tem não leva você para o céu, mas o que leva você para o céu é a palavra de Deus, é o ensinamento da palavra de Deus. Então daqui, Jesus repreendendo esses saduceus, fariseus, porque queria agora dar lição de moral em Jesus, queria agora estar ensinando como era que Jesus tinha falado. Jesus falou para eles bem claro, Jesus respondeu e disse, ele aprontou, pois chegai aqui, vem aqui vocês aqui. Eu vou explicar para vocês, ele falou lá dentro da sinagoga, eu vou explicar para vocês o que é que contamina o homem. O que contamina o homem não é comer sem lavar as mãos, mas o que contamina o homem é o que sai da boca do homem. Aí ele falou, o que sai da boca desses falsos profetas, isso é o que contamina. O que sai da boca desses anciões, desse povo que aqui estou ensinando a vocês, isso sim é o que contamina o homem. E nos dias de hoje, as palavras que saem distorcidas da boca desses falsos profetas, é o que engana os homens, é o que engana as pessoas. Isso é o que está acontecendo no mundo. Como é que Deus pode fazer um milagre que Ele fez no início? Não faz hoje porque o homem toma frente. O homem já paga 200 contos para o cara entrar na cadeira de roda dizendo que está aleijado. Chega lá no comer, o cara levanta, vai orar só, o cara levanta, fui curado agora. Aí mentira, né? Tudo mentira. Aí o cara levanta e no final o cara ganhou 200 contos para se fazer de aleijado, para se ver doente, né? Eu estou falando isso porque aconteceu na igreja lá perto do céu Lavarenga. Aí o cara entrou na igreja assim, ganhou R$150 para entrar. Aí ele não sabia que o vizinho dele estava lá. Esse cara é meu vizinho, como é que ele é? Nunca vi ele aleijado, como é que ele é aleijado? Chamou a polícia, fechou até a igreja. Beleza. Com essas mentiras. Então, quantos que tem mentido? As igrejas mais famosas são as mais mentirosas que tem, porque mente para você sair daqui, da sua casa, para ir lá escutar abobrinha e mentira. Quantos que foi curado? Na hora da noção ele disse, foi curado. E agora está pior a doença dele. Agora a doença aumentou mais.
Porque ele acreditou no falso profeta. Quando o cara acredita no falso profeta achando que ele foi curado porque Deus está com ele tudo, não, quando a doença volta o troco, porque ele acreditou. Ele não acreditou na verdadeira palavra de Deus para Deus curar ele, porque Deus cura, mas através da verdadeira palavra de Deus, não através de hipostasia e nem de mentira, né? Aí a doença vem mais forte ainda, vem torando, né? Minha sogra foi assim, minha sogra falou, minha sogra está com diabetes, e estava lá umas doenças lá, e ela foi na igreja, uma igreja aí, chegou lá e disse, eu como essa doença sua, se a senhora não ficar boa. Aí chegou lá, foi lá e orou, chegou em casa, eu estou curada, agora eu estou curada mesmo. E continuou seco. Aí parou de tomar o remédio que ela tomava, oxe, voltou a doença mais forte, não morreu porque pelo milagre levou para o hospital as carreiras. Então, que cura é essa? Deus quando cura, ele cura. E Jesus cura, quer curar hoje. Não cura porque os homens estão tomando a frente dele, os homens estão tomando o lugar de Deus, os homens não estão deixando Deus trabalhar na obra, porque se estão se fazendo, sentado como está escrito na palavra, sentado na cadeira de Deus, de Moisés, querendo ser Deus, tomar a frente. E Deus não pode fazer nada, porque os homens não se deram lugar para Deus trabalhar. Eles agora, esses que estão sendo Deus, tomaram o lugar de Deus. Então, como é que os homens desses, como é que o povo que estão seguindo os homens desses vão se salvar? Cego guiando outro cego, né? É o que está escrito aqui. É um cego guiando outro cego. Então, é o que está escrito. Se um cego for guiando cego, ambos cairão no buraco. Então, esse povo estão caindo no buraco. Estão tudo no buraco. Porque realmente não estão buscando a palavra de Deus verdadeira. Oh, meu Deus. É isso que acontece. Não adianta você ficar cara rua acima, rua abaixo atrás da igreja. Tem gente que vai à igreja todo dia achando que está fazendo uma boa coisa. Não está fazendo nada. Você está se contaminando cada vez mais. Porque você escuta a palavra aqui, outra ali, cada um falso profeta tem uma palavra diferente. Cada falso profeta tem uma palavra para enganar você. Cada um tem uma palavra que é dele, não é de Deus, porque a palavra de Deus é uma só. Se é uma só, não tem necessidade de você estar de igreja em igreja. Para que você vai estar de igreja em igreja? Porque se é Deus que está falando, ele vai falar aqui a mesma palavra, em todo lugar a mesma palavra. Agora quando chega no lugar é uma, chegar em outro é outra, chega no lugar é outra, chegar de não, aqui é melhor, aqui é boa essa daqui. Então, tudo mentiroso. Porque não existe nada bom a não ser a verdadeira palavra de Deus. Sem a verdade ninguém nunca verá Deus. Sem a verdade ninguém nunca verá o Senhor Jesus Cristo, né? Então, nós temos que se preocupar em obedecer a palavra do Senhor e guardar esses mandamentos de Cristo, guardar esses mandamentos do Senhor. Esquecer. Por que é que o homem esquece? Deus fala com você hoje, amanhã você esquece do que Deus falou com você. Amanhã você quer voltar atrás daquilo que Deus proibiu lá. Deus proibiu um mês atrás. Deus disse, não faça isso. Aí você recebeu a palavra. Daqui a pouco você esquece, você quer fazer o mesmo erro que você disse que não ia fazer. Você esqueceu a palavra, você está ficando débil mental. Porque se Deus falou um mês atrás que não é para você fazer isso, Ele continua dizendo que não é para você fazer isso. Por que é que Deus falou aqui agora que não é para você fazer tal coisa e você amanhã desiste e quer fazer? Porque a carne está dominando você. Por isso que diz que os carnais não agradam a Deus. Eu vou dar um exemplo. Festa mundana. Ou festa seja de parente, seja que for. É o exemplo mais correto que tem. Porque o que Jesus fala, essa semana foi pregado sobre os parentes, né? Se você não aborrecer seu parente, não aborrecer os seus familiares, não pode ser discípulo de Jesus. Não foi escrito que o Silvino pegou aqui, não foi? Foi. O Silvino pegou essa semana aqui, isso, não foi? Se você não aborrecer os seus parentes, não aborrecer os seus familiares e não aborrecer a você mesmo, você não é discípulo de Jesus. Então, irmão, quando o parente seu vier convidar você para ir para uma festa mundana, se você é um crente mesmo de verdade, você repreende ele. Pode ser filho, pode ser filha, pode ser quem for, porque teu filho não te salva, tua filha não te salva, tua mãe não te salva, nada de você te salva. Mas se você for fiel a Deus, ficar firme de ver no chão, Deus pode tocar nele lá e salvar eles. Agora, se você for se misturar com eles, vai perder salvação você e eles. Aí você pode estar numa festa mundana, dá uma briga, dá uma confusão, o cara chega e mata você morreu, vai para o inferno. Você estava no lugar errado, na hora errada. Ah, mas é meu parente. Quantos parentes tem matado parente? Né? O irmão estava contando ontem que o cara foi para uma festa aí, chegou lá na festa, deu uma briga lá, a própria mulher matou o marido. Porque o marido queria matar o pai dela, e deu aquela confusão, e no fim, a mulher foi dar uma facada no marido para ver se ele vai, acertou mesmo, mas matou o cara. Aí uma festa de aniversário, saiu gente chorando, outros mortos.
por causa que o cara tivesse em casa, estava livre. Então, por que? Então, o crente tem que ser blindado. Eu falei, nós pregamos naquele dia, que Deus quer que nós seja blindado. Se blindar de quê? Do mal. Se blindar das coisas mal. Se blindar do que pode atrapalhar você, do que pode te arrebentar. Então, você tem que ser um homem de Deus e ter visão de Deus. Não adianta você dizer que é homem de Deus, mas perder sem visão de galinha, que só chega, diz que a visão do homem é visão de galinha, é visão de porco que só olha para baixo. Você tem que ter visão de ver o que pode acontecer, de prever já o que pode acontecer. Se você sabe que Deus não quer que você vá no lugar mundano, por que você vai? É tão certo isso, que no passado, lá no início, onde estava Josué, Caleb, essas pessoas que cuidavam da obra de Deus, o que era que fazia? As tendas deles era individual e ninguém podia ir lá se não fosse autorizado por eles. Tinha o Caleb, tinha o exército que guardava a tenda de Josué e a tenda dos que ofereciam o holocausto, o sacerdote, né? O sacerdote, sim. O sacerdote não podia conversar com ninguém. Por quê? Eu vou dizer por quê. Porque o sacerdote não podia estar misturado com ninguém. Porque ele é um homem de Deus. Quando ele ia passar o recado de Deus, se ele tivesse com as pessoas não iam acreditar nele. Então ele tem que estar, nós cristãos tem que estar diferenciados da carnalidade e do mal. Porque quando Deus for te usar, as pessoas vão acreditar. Se você está no meio do pecador, andando com ele, comendo com ele, vivendo com ele, quando você nunca vai ser usado por Deus, ele não vai acreditar, né? Você está toda hora aqui tomando cachaça mais nós, está toda hora aqui no meio de nós aqui, como é que nós vamos acreditar nessa história? Então nós temos que entender, o crente tem que andar diferenciado, tem que ser separado. E o próprio Jesus falou, não saia fora, naquele ele falou para o povo, não saia fora do arraial, porque disse que no arraial tinha a proteção do anjo. Quando ele saía fora numa distância que passava do arraial, ele ficava sem a proteção e era devorado pela serpente e pelo mal. Porque o mal estava ali guardando aquele ambiente que foi determinado por Deus. Da mesma forma eu e você. Se Deus determinou que vai guardar a minha casa, guardar você, se você estiver se guardando com Deus também. Se você estiver honrando a Deus, obedecendo a palavra dele, vivendo a palavra dele. É isso que ele quer. Porque não adianta você querer salvar seu filho. Aí cai naquela palavra, aquele que quer salvar a sua própria vida, perde. Você vai querer salvar a sua vida, ou salvar a vida do seu filho, ou salvar a vida do seu parente. O que foi que ele escolheu? Ele já está de maior, não é? A partir da hora que o filho está de maior, ele tem que viver a vida dele. Ele é responsável. O pai não pode viver mais, o filho não pode andar nas costas do pai. Ele tem que ajudar o seu pai, não viver nas costas do pai, que é o que tem muitos aí. É parasita que chama o nome disso, né? Vivendo nas costas do pai. E o pai já criou ele, já fez de tudo. Ele agora tinha que retribuir abençoando o seu pai. Ele tinha que vir trazer um presente para o pai na casa dele, não estar incomodando, porque ele sabe o que é? Isso é o diabo querendo tirar a pessoa que está no caminho. Quando você está no caminho de Deus, você está lascado, ninguém te procura. Você já viu? Quando eu estava deitado na calçada, ninguém nunca me ofereceu nada, nem foi na minha casa. Agora que Deus fez uma obra na minha vida, me tirou do lamaçal, agora parece um monte de gente dentro de mim querendo me ajudar. Isso é coisa do diabo. Você quer ajudar? Venha para a igreja. Você quer ajudar? Venha para a igreja, onde que Deus transformou a minha vida. Se você quer ajudar o seu pai e a sua mãe, venha cultuar com ele na igreja. Venha buscar o Senhor na igreja. Não tentar tirar o pai para o mundo, para arriscar cair uma armadilha e perder a salvação. É isso que a gente tem que entender. Vamos entender. Deus falou com você 1 mês, 2 meses, 5 meses. Deus falou com você até o resto da sua vida, irmão. Deus falou hoje, Deus está falando hoje com você daqui até o fim da sua vida. Você se blindar, eu me blindar, nós se blindar e não deixar o diabo nos enganar. Glória a Deus. Porque muitas vezes nós pedimos uma proteção a Deus, nós pedimos o poder a Deus, nós pedimos saúde a Deus, que é o mais importante, e Deus nos dá saúde a nós, porque muitas das vezes nós não estamos fazendo por nos merecer de ser curado ou de ser abençoado na parte que estamos pedindo. Para nós ser curado e abençoado, nós temos que rever a nossa vida. Olha para você mesmo, como é que estou vivendo, como está escrito lá em Coríntios, que nós servamos todo bem. Examine, pois, o homem a si mesmo. Quando ele diz, examine como desse pão. Também diz, examine se você tem condições de receber o que eu posso te dar. Examine a você se você está na posição de ser curado. Examine se você está na posição de ser abençoado por mim. Porque eu tenho bênção, ele tem bênção realmente. Mas ele não vai dar a bênção dele se eu não estiver preparado, se você não está preparado. Diz
que a irmã estava orando, o espírito de oração dentro da igreja, e fechou os olhos e viu um monte de anjos da igreja com as bandejas na mão. E uma bandeja tinha ouro, outra tinha uma coisa, cada uma bandeja tinha algo. Só que o anjo andava na igreja para lá e para cá e não achou ninguém para entregar essa bênção, porque as pessoas estavam tudo despreparadas. Então ele levou para o céu de novo as bênçãos de volta, porque não achou ninguém impreparado para receber as vitórias. E talvez aconteça isso no mundo e está acontecendo no mundo inteiro, porque Deus tem as bênçãos para dar. Só que ele falou que zera pela palavra de Deus. Deus não vai abençoar eu se eu estiver fora da palavra. Deus não vai abençoar você se você estiver fora da palavra. Então Jesus estava falando para o saduceu, está dizendo, vocês estão enganando esse povo, estão misturando as coisas, estão derrotando a minha palavra. Mas comigo é diferente. Ele diz, o que mata não é o que entra, mas o que sai. Então o nosso coração, se estiver, como ele está falando aqui, bem falou Isaías, que esse povo que me honra, honra só de lábio. Não adianta eu dizer que eu tenho fé em Deus, só na boca. Mas quando é para mim largar o pecado ou largar as coisas, eu não faço isso. Então eu estou vivendo de quê? De aparência. Então Jesus disse que esse saduceu, fariseu, está vivendo de aparência. E o mundo inteiro estão quase todos vivendo de aparência. Então nós temos que parar de viver de aparência e viver em verdade e em espírito. Porque o Senhor disse que o verdadeiro adorador é aquele que adora em verdade e em espírito. É aquele que adora não na carne, mas adora no espírito, espiritual. Porque o Senhor diz, o Senhor está procurando os espirituais da terra. O Senhor está procurando quem o ama Ele, está procurando quem honra Ele. Então vamos passar a honrar o Senhor Jesus Cristo. Para de honrar. O Senhor diz que quem honra Ele, Ele honra. Mas quem desonra Ele, desonra. Então não vamos dar honra a quem não tem honra. Quem tem honra é só Jesus Cristo. Ninguém nessa terra pode ser parente, pode ser descendente. Ninguém deve ser honrado. Quem tem que ser honrado é o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele foi que morreu por mim, por você. Ele que está lutando por nós. Ele que quer salvar, Ele que quer abençoar. E é só você olhar o que Deus já fez na tua vida. Talvez você está acomodado agora com o que Deus fez. E tem muito mais para fazer. Mas se você não tiver cuidado, você perde até o que Ele te deu. Porque o Senhor disse que aquele que tem será acrescentado. Mas aquele que não tem, até o que Ele não tem será tirado. Então se Deus te deu, vamos lutar para Ele acrescentar mais. Se Deus te deu algo, Ele quer acrescentar. Porque é o que está escrito lá em João, né? Limpa aquele que está dando fruto para dar mais fruto. Então o desejo de Deus é que nós se aperfeiçoe dia após dia para receber mais bênção da parte de Deus. E o que acontece? O inimigo sabe que Deus quer te abençoar. O inimigo sabe que Deus quer mudar a tua história. Então ele usa o parente, usa um, usa outro para tirar você dos caminhos de Deus, para destruir você, para você brigar com o seu, ficar irado com o seu Deus. Porque quando você faz uma coisa que está errado, Deus se ira com você. Então você não vai ser abençoado. Já pensou? Se Deus expulsou os anjos e a sua terceira parte lá de cima, porque rebelou contra Deus, porque desobedeceram os mandamentos do Senhor, queria ser maior do que Deus, é a mesma coisa de nós. Nós temos que estar blindados com Deus, blindado para receber as bênçãos que Ele tem para dar para mim e para você, e não deixar o inimigo tirar as bênçãos de Deus que está no céu para nos abençoar. Glória a Deus. Deixa o teu parente. O que foi que Jesus falou? Aquele homem chegou, Jesus, eu quero te seguir, mas eu quero enterrar meu pai primeiro. Jesus falou, deixa os mortos enterrar seus mortos. Se quer me seguir, segue agora. Ele falou isso, foi? Mesma coisa. Deixa seus parentes para lá, que estão mortos, porque não quer nada com Deus. Aquele que não quer nada com Deus está morto. Se ele quiser ter vida, ele tem que vir para a igreja. Chama ele para vir, você vem para a igreja. Chama o seu parente. Eu já chamei todos os meus parentes, parei de chamar. Quem não quer vir? Foi no Ceará lá, não adorei ninguém para ir para a igreja, não. Fiz um culto lá, quem quisesse vir aceitar Jesus vinha, mas não chamei ninguém, não. Estava todo mundo lá. Uns aceitaram Jesus, minha mãe aceitou, mas não precisa, porque ele sabe o que Deus está fazendo. Não tem outro Deus melhor do que esse. Então eu não vou. Meus parentes estavam num lugar. Agora eu vou sair daqui da igreja para comer carne. Não, eu não ia em lugar nenhum, não. Por causa da obra de Deus tem que ser feita em primeiro lugar. É a obra de Deus em primeiro lugar. Nossos parentes, se eles quiserem ser abençoados, eles têm que seguir a nós, não nós seguir a eles. Porque quem está com Deus é quem é abençoado. Quem está com Deus é quem é a bênção. Então vamos seguir a bênção e deixar os que estão mortos para lá. Porque se você vai atrás de morto, você vai morrer também. Então vamos firmar com Deus que a vitória vai chegando. Amém? Vamos para cá. Então Jesus repreendeu esses homens e nós também estamos repreendendo o mal nessa noite para sermos abençoados no nome de Jesus Cristo. Então guarda essa palavra. Se essa palavra falou com você, se policie. Porque Deus ele fala para o seu bem. Né? Os ouvintes da palavra de Deus que estão agora preparando para ir para uma festa ou para uma parte, vá buscar o Senhor Jesus Cristo. Vá buscar a bênção do Senhor Jesus Cristo. Vá buscar Deus, porque é hora de buscar ao Senhor. O mundo está cheio de guerra,
cheio de terremoto, de problemas. Pessoa diz, aconteceu lá, não, pode acontecer aqui também. Que o mesmo Deus que opera lá, opera aqui. O mesmo Deus que está lá, foi falar dos cafanhotos nessa noite, cafanhoto também num cavalo, aparelhado para fazer o mal, só aqueles que não quiserem nada com Deus, só aqueles que abandonaram a Deus. Então é hora de nós se apegar com Deus, para que as bênçãos flutuem em nós, para que a bênção chegue até nós. Então que Deus abençoe os ouvintes da palavra de Deus e converta muitas pessoas que estão nos escutando, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, Criador do céu e da terra, nesta noite, Pai, eu te rogo e te peço que o Senhor faça um milagre, Senhor, no meio de nós. Pai, blinde nossas vidas, Senhor. Repreenda toda a força do inimigo contra a igreja do Senhor, Pai. Contra esse povo que aqui estão, contra os ouvintes da palavra de Deus que estão em situações precárias, em situações difíceis, estão entre a cruz e a espada. Senhor, venha dar decisão a esse homem, a essa mulher, venha dar entendimento a esse homem, venha dar entendimento a essa pessoa, para buscar o Senhor em verdade e espírito, para buscar o Senhor de noite e dia, meu Deus e meu Pai, para que venha ser curado, para que venha ser abençoado de todo o mal, porque o mal só vai sair com o poder de Deus. Tudo vai acontecer através de nós ser obediente à santa palavra do Senhor, Pai. E nesta noite nós pedimos que o Senhor alcance essas pessoas, alcance nós aqui, faça milagre nessa igreja, faça milagre no Brasil e no mundo, faça milagre onde que tem um homem de Deus orando agora junto conosco, que a oração dele se une com a nossa oração e as coisas boas acontecem, Pai. Nós te pedimos agora, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus, Senhor, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos vós, e todos digam amém. E a paz do Senhor chega com a amada igreja em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória, glória a Deus. Vai mais não, hein? Se esse meu palavra não vai mais não. É verdade. Flexibilidade. 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 Aleluia. Assim, meu irmão. Ô, senhor. Assim, meu irmão. Vamos flexibilidade. Vamos ser livre entre as quarentenas. Deixa os maus pra lá. Manda você mesmo. É isso aí, é a minha palavra.